Parte 4. O que devo fazer? E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17, versículo 22. Capítulo 14. Sou eu, Senhor. Então eu disse: ai de mim! No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 5. Nós todos queremos que as outras pessoas mudem, para que possamos nos relacionar mais facilmente com elas, mas está na hora de reconhecermos onde realmente mora o problema. Ele está em nós. Nós somos os que precisam ser transformados. Eu sempre amei um cântico antigo e já o cantei milhares de vezes. Sou eu, ó Senhor, que preciso de oração. Sou eu, ó Senhor, que preciso de oração. Muitos versos importantes foram acrescentados com o passar dos anos. Não é meu irmão e nem minha irmã, mas sou eu, ó Senhor, que preciso de oração. Não é meu irmão e nem minha irmã, mas sou eu, ó Senhor, que preciso de oração. Não são os diáconos, nem os anciãos, mas sou eu, ó Senhor, que preciso de oração. Não são os diáconos, nem os anciãos, mas sou eu, ó Senhor, que preciso de oração. Se a unidade é para vir, cada um de nós precisa reconhecer suas responsabilidades individuais para com este assunto. Deus quer lidar com nossos corações sobre este assunto e, se permitirmos que Ele o faça, outros seguirão. Isaías clamou: ai de mim! Geralmente fazemos o contrário. Nós dizemos: ai dele, ai dela, coitado do outro, coitado daquele outro. Nós só vemos as falhas e erros dos outros. Frase-chave: quando o toque da glória de Deus vem sobre nós, de repente ficamos cientes da nossa própria condição de estarmos perdidos sem a misericórdia do Senhor. Não faz diferença se estamos pouco perdidos ou muito perdidos. Podemos ter vencido nos assuntos principais, mas ainda temos que vencer os assuntos menores. Mas perdido é perdido e não podemos mais culpar os outros pela falta de unidade. Sou eu, Senhor. Nós somos aqueles a quem Jesus se referiu. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho?
Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, versículos 3 ao 5. Quando fui em uma viagem missionária à Malásia, Deus me mostrou que, se quiséssemos ter clareza nas visões espirituais, não poderia haver argueiro nem trave em nossos olhos. Nada pode impedir a nossa visão, a revelação da glória de Deus. Se existem traves em nossos olhos, é porque permitimos que elas estejam ali. Se existem argueiros em nossos olhos, não podemos culpar outros pela sua presença ali. Qualquer que seja a razão para a existência de argueiros em nossos olhos, Deus quer remover cada obstáculo para obtermos clareza na visão. Eu, pessoalmente, quero ver muito mais do que já vejo. Meu desejo é ver além da lua e das estrelas. Eu quero ver nas profundezas da região da glória. Eu quero ver a face do Senhor em cada reunião. Cada vez que nos reunimos, eu quero ver aquelas coisas que foram preparadas para nós desde a fundação do mundo. Para isso, Jesus está nos ensinando. Devemos nos livrar das feridas em relação aos nossos irmãos. Frase-chave: não é mais suficiente apenas tolerarmos uns aos outros para viver e deixar viver. Agora, Deus está requerendo muito mais. Cada indivíduo do corpo de Cristo precisa fazer um esforço consciente para lutar da maneira que for necessária para manter a unidade dos irmãos. Se nós não fizermos algo, quem vai fazer? É como eu disse anteriormente, uma grande parte do nosso ministério em Jerusalém foi alcançar pessoas de diferentes crenças e diferentes ramificações da fé cristã. Tivemos um bom relacionamento com os ortodoxos e com os católicos. Tivemos maravilhosos contatos com os judeus e também com os muçulmanos. Pessoas de todas essas crenças puderam ser encontradas em nossa casa algumas vezes. Talvez isso não foi um acontecimento normal em Jerusalém, mas aconteceu em nossa casa. Se Deus pode fazer com que muçulmanos e judeus se amem, Ele não seria grande o suficiente para fazer o mesmo com batistas e metodistas? Ele não pode fazer o mesmo com pentecostais de diferentes linhas? Ele não pode fazer o mesmo com a igreja de uma esquina e a igreja da outra esquina? Ele pode e Ele já está fazendo com todos aqueles que permitirem que Ele opere em seus corações. Frase-chave: quando dizemos "sou eu, Senhor", barreiras caem e coisas maravilhosas começam a acontecer. Não espere que seu irmão venha rodeá-lo querendo unidade. Seja você o que toma a iniciativa pelo Espírito Santo. Comece a mover-se você. Vá você alcançá-lo. Quando José confrontou seus irmãos muitos anos depois de o terem vendido para ser escravo, ele não revelou sua identidade no início. Ele era o responsável pelo suprimento de comida de uma grande parte do mundo e eles precisavam de comida. Mas a única coisa que ele lhes disse foi que trouxessem seu irmão Benjamim. Os irmãos se opuseram, pois seu pai provavelmente não permitiria que Benjamim saísse de diante de seus olhos.
José insistiu que se eles não trouxessem Benjamim, não receberiam suprimento. Alguns já especularam a respeito, dizendo que José lhes falou isso porque Benjamim era seu único irmão, filho da mesma mãe, e porque queria muito vê-lo. Mas eu creio que existia uma razão mais profunda. Os outros irmãos, todos filhos de Lia, também não gostavam de Benjamim, assim como foi com José. Se eles quisessem evitar a fome, entretanto, teriam que fazer as pazes com Benjamim e trazê-lo com eles. Muitos anos se passaram e ainda aqueles homens não haviam se livrado de seu ódio pelos filhos de Raquel. Que Deus nos livre de profundas e duradouras invejas e ódios. Eu já vi pessoas sendo roubadas de grandes unções e grandes ministérios porque recusavam-se a tratar seus sentimentos contra os Josés e Benjamins. Eu posso garantir que você não será abençoado até que você faça as pazes com os Benjamins. Você não terá comida em tempo de fome, a menos que você vença sua inveja e amargura. É hora de deixarmos de lado nossas mágoas. Se nos recusarmos a fazê-lo, seremos como o irmão do filho pródigo, o qual ficou bravo com seu pai por ter abraçado e aceito em casa o filho pródigo, quando ele mesmo já havia desfrutado a bondade de seu pai no dia a dia. Eu conheço pessoas que podem contar todas as mágoas que tiveram na vida, como ocorreu a ofensa e como eram as circunstâncias na época. O pior é que, às vezes, o fato ocorreu 25 anos ou mais antes. Isso é terrível. Já é ruim o suficiente lembrar os acontecidos de 2 anos atrás. Pare de recapitular cada mágoa. Deixe que a unção opere em sua memória. Pegue a borracha do Espírito Santo e siga em frente. Deixe de lado todas as feridas, entregue-as a Ele. Deixe de lado todas as mágoas, esqueça todas as vezes que alguém lhe fez mal. Os irmãos de José tinham feito coisas graves a ele, e muitos nem achariam errado se José os tratasse da mesma maneira. José, entretanto, estava predestinado a reinar. E porque ele era para reinar, ele tinha de livrar-se de qualquer amargura do passado. Ele não exigiu que seus irmãos tomassem o primeiro passo para a reconciliação. Ele tomou a iniciativa. Eles, entretanto, foram forçados a voltar para casa e resolverem seus problemas com seus benjamins antes de retornarem para ganhar suas provisões necessárias para salvar a nação inteira. Nós não podemos simplesmente ignorar nossos benjamins e esperar ter a bênção de Deus sobre nossa vida. Às vezes, quando estou experimentando uma grande onda da glória de Deus, Ele fala a mim sobre pessoas que devo abençoar. Alguns dos que Ele me mostra me parecem dignos de serem abençoados. E não é uma coisa difícil poder passar a bênção de Deus adiante. Existem outros, entretanto, que não parecem, ao meu ver, ser especialmente dignos de receberem a bênção de Deus. E sou grato por sua graça em mim, que permite que eu os abençoe mesmo assim. Enquanto libero milagres sobre uma lista de pessoas que Deus me dá, eu não tenho o direito de escolher aqueles que eu considero dignos ou não.
Esta é uma escolha de Deus. Ele abençoa aqueles que Ele quer. E se Ele me mostra pessoas para abençoar, por que questioná-lo? Eu devo abençoar aqueles que eu considero bons, genericamente falando, aqueles que têm sido bondosos comigo. Mas eu também devo abençoar aqueles que eu não considero tão bons assim. Eu não posso perder a bênção que Deus preparou para mim por causa de maus sentimentos ancorados no meu coração. Eu não posso esperar que os outros tomem o primeiro passo. Eu devo dizer: sou eu, Senhor, antes que sua bênção venha. Balaque pediu ao profeta Balaão que amaldiçoasse Israel, mas Deus somente permitiu que ele abençoasse a nação e todo o seu povo. Jesus disse: pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus 5:46. Frase-chave: se cultivarmos a habilidade de abençoar, nós nos encontraremos apenas abençoando e não amaldiçoando ninguém. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos 12, versículo 14. Quando Deus chamou Ezequiel, o profeta reclamou que o povo não estaria disposto a ouvi-lo. Deus disse que não importava. É com o nosso próprio coração que Deus quer lidar. Fala para eles mesmo assim. Ele disse a Ezequiel: ao falarmos, libertamos nossa alma e deixamos para os outros tomarem a decisão correta sobre o assunto. Somos nós, você e eu, que devemos reconhecer o valor da unidade e correr até ela. Sou eu, ó Senhor, que preciso de oração. Pare de dizer, ai dele, e comece a dizer, ai de mim. Deixe Deus retirar o argueiro e a trave de seus olhos. Deixe que Ele remova toda amargura, ódio e inveja da sua alma e lhe dê um amor puro e imaculado pelos seus irmãos. Não permita que algo tão mundano o mantenha tão afastado do melhor que Deus tem para a sua vida. O que nosso Pai Celestial quis dizer quando Ele disse: permaneça o amor fraternal. Ele quis dizer para parar de impedir que ele flua. Pare de ficar no caminho dele, promova-o, proteja-o, faça o que você puder para acolhê-lo. Faça a sua parte para que a unidade aconteça. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.